ativo sobre a sensibilidade passiva. Então, eu vou passar agora a leitura de apenas 2 poemas desse livro, que eu acho, considero singulares, representativos, né? Mas, para poder falar desses poemas, eu vou mencionar 2 questões. Como Babaçu Lâmina, ele é produzido a partir de uma tática de sobrevivência, tal qual as catadoras de babaçu, cuja luta atravessou desde a década de 80 e na década de 90 ganhou respaldo jurídico, avançando pelo século XXI, com a criação da Lei Babaçu Livre, de que toda catadora de babaçu pode entrar em qualquer território para catar os frutos que a palmeira deixa no solo. Então, isso foi é uma lei federal que assegurou a essas catadoras a sua própria sobrevivência, que passaram a ser mulheres organizadas em cooperativas. O babaçu é um fruto da palmeira extremamente produtivo, porque tudo dele é aproveitado, a casca, o óleo, tudo dele é aproveitado dentro do regime de subsistência dessas mulheres. Então, os 2 poemas que eu vou analisar, eles dizem muito do propósito de criação desse livro. Esse livro, ele foi feito a partir de um mote proposto pelo organizador, o poeta Carvalho Júnior, que surgiu de um fato político, de uma notícia, na verdade, que foi aquela do avião que foi presidencial, que foi apreendido e que nele constavam 39 quilos de cocaína. Isso aí dinamizou o processo de revolta que ajudou a agenciar essa roda nordestina, que é como eu chamo, para que pudessem produzir os poemas. Então, vamos ao poema de Carvalho. As sementes que me vestem e vivem, uma semente de sombrião e outra de babaçu apenas, tudo que levarei comigo deste voo luminoso, os meus 39 quilos de saudade e lágrima não cabem no corpo do balão perdido no ar. Nós podemos observar que nesse poema, através de um regime metafórico, dentro de um plano estético, aquilo que foi o dinamizador desse encontro está diluído, de certa forma, dentro de um outro processo de criação em que apenas a revolta e o processo de deslocamento do sentido que a notícia carrega passa a ser carregado por outros sentidos que dizem muito da cultura local. O babaçu, o balão solto no ar, esse balão que ele está solto e por isso está perdido, como sendo um corpo que não abarca, não consegue abarcar nem mesmo a saudade e a lágrima. O outro poema é o Peixe Seco, é de um outro poeta, também maranhense, que é o poeta Antônio Ailton, e é um poema muito interessante, porque nesse poema ele também faz, através de um jogo metafórico, ele torce a linguagem. Peixe seco. Meu pai me ensinou a arte de escapar do anzol, mas a humanidade é mais forte que os peixes, a humanidade é mais forte que os ursos, a humanidade é mais forte que as moscas. Em toda parte há sempre um homem para te ferrar. Então, nesse poema de Antônio Ailton, o processo metafórico ele está justamente sedimentado em como o autor, através da linguagem, também vai estar torcendo, de certa forma, as palavras para poder deflagrar um outro sentido de revolta e de inaceitação também. São vários poemas que o livro abarca, todos eles têm essa mesma perspectiva e eu acho que é algo que aconteceu nesses de 2018 para cá. São muitas antologias que valem a pena nós lançarmos o olhar para perceber nas suas camadas formas de resistência da arte e em que em muitos versos está implicado, de certa forma, uma visualização de uma questão contextual, que não é aquilo que vai imperar. Muito obrigado.